Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. Você fica com a sua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor, né, nosso Deus, se revelou a Isaías há 700 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, né, Deus revelou para Isaías a maneira profunda de como aconteceria a crucificação de Jesus. Isaías foi o profeta que mais profetizou de Jesus. É conhecido como profeta messiânico. Louvado seja Deus, né? E muitas vezes, quando passamos por alguma adversidade nas nossas vidas, nas noites escuras e frias das nossas vidas, muitas vezes nós pensamos que o Senhor se esqueceu de nós. Tem situações que passamos que muitas vezes nós chegamos a dizer, e se não dissermos com os lábios, com certeza com o pensamento: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Meu Deus, porque sobreveio sobre a minha vida tamanho vento. Meu Deus, o que eu fiz para que tudo isso estivesse acontecendo? Senhor, por que o Senhor me colocou nessa noite longa e fria? Muitos de nós já dissemos isso, muitos de nós já pensamos isso, mas esse texto ele vem nos mostrar o tamanho amor de Deus para com as nossas vidas. Esse texto ele vem nos mostrar o tamanho amor de Deus para com a sua vida. Louvado seja Deus, né? Porque o grande amor que o Senhor tem para com as nossas vidas, Ele esculpiu naquela cruz, na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, né? O tamanho amor e a cruz de Cristo, aquela cruz que Cristo carregou, louvado seja Deus, né? É a maior expressão de amor de Deus para conosco. É a maior expressão de amor para com você. Então, se um dia passar na sua mente que o Senhor se esqueceu, que o Senhor te abandonou, lembre-se que Ele esculpiu na cruz de Cristo. Louvado seja Deus, o amor dele para você. O problema é que nós somos egocêntricos, somos egoístas, olhamos para as nossas causas e para nossas situações. Esquecemos de elevar os nossos olhos ao Senhor. Louvado seja Deus, né? Para que viesse se cumprir a palavra do Senhor. Antes mesmo de Jesus vir, já estava tudo programado, já estava tudo projetado, de tamanho amor que era do Senhor para conosco. E a crucificação, ela não foi um acidente, ela não foi uma obra do acaso. A crucificação não aconteceu simplesmente porque votaram para que Cristo fosse crucificado. A crucificação, ela estava na agenda de Deus. Ela já tinha um dia, ela já tinha a hora para acontecer. E ela foi programada detalhadamente por Deus. E Jesus, Ele se fez homem. Ele deixou a sua glória, onde Ele era adorado, para cumprir esse plano de salvação. O plano da nossa salvação. O plano da sua salvação. O projeto de salvação da sua vida, da sua casa, da sua família. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus deixou a sua glória e se fez servo, se tornou homem para que esse projeto viesse a cumprir. Ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi pregado numa cruz. Louvado seja Deus. Que coisa terrível, né? Levar um cuspe na cara. Santo Deus. Que coisa terrível ser açoitado. Mas quando eu vejo essa parte que ele foi cuspido, para mim é forte. Para mim é forte. Toca no meu coração. E quando eu penso que foi por mim, toca mais ainda. Quando eu penso que se eu estou aqui,
foi porque ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele se fez servo para que eu pudesse estar aqui nessa noite, para que você pudesse estar aqui nessa noite, para que o projeto de salvação se cumprisse na sua vida. Ele desceu, ele se humilhou até a morte na cruz, por amor a você. E aí muitas vezes nós temos a coragem de dizer ou pensar: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Meu Deus, o Senhor não se importa comigo. Meu Deus, olha isso, olha aquilo, olha assado. Senhor, o Senhor não está vendo? Se Ele não se importasse com você, Ele não teria dado o seu único filho para morrer naquela cruz por você. Louvado seja Deus. E naquela cruz, ela estava a justiça e o amor de Deus. Naquela cruz é como se a justiça e o amor de Deus estivessem ali entrelaçados. Porque Deus, Ele não tem um culpado por inocente. Louvado seja Deus. E Deus, Ele não tem um inocente como culpado. Mas Ele precisou punir o nosso pecado. Ele precisou punir o nosso pecado, pois a origem do pecado era maligna. E se o Senhor tem um projeto de salvação para as nossas vidas, na qual nós vamos morar na mansão celestial, na qual nós vamos andar em ruas de ouro, louvado seja Deus, na qual estaremos lá constantemente o adorando e dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Não pode entrar o pecado. Lá não pode entrar o pecado. E Ele não tem como levar você até um lugar celestial, ao qual Ele tem preparado para as nossas vidas, se Ele não punisse os nossos pecados. E a única forma que Ele encontrou para que esse projeto se cumprisse é que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, para que nós pudéssemos nos encontrar com Ele, foi entregando o seu único filho. Por amor a você, por amor a nós, por amor a mim, por amor às nossas vidas. E sabe, igreja, necessário é tão falado: Deus deu o seu único filho, né? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente fala tanto, ouve tanto falar. Ainda bem que ele está ali, que o Fábio estava pregando, parece que ele entrou na minha mente, né? Estava falando coisas aqui que o Senhor tinha ministrado no meu coração. E muitos falam, muitos pregam, nós falamos, sabemos de cor. Porém, nós não conhecemos, não damos valor a essa grandeza, a maior prova de amor. Não tem marido, não tem esposa, não tem namorado, não tem namorada, não tem amizade que faça tamanha declaração de amor como a de Deus para com as nossas vidas. Nada chega perto da grandeza do amor dele para conosco. Louvado seja Deus. Mas, pastora, como pode? Eu estou padecendo. Está acontecendo assim, minha irmã. Não existe sacrifício maior do que o sacrifício de Jesus naquela cruz. E Ele se fez homem para mostrar para mim e para você que não há aprovação maior do que a crucificação. Não há. Você pode passar por um processo doloroso fisicamente, mas não chega nem perto do que Jesus passou. Você pode passar uma prova terrivelmente, mas não chega nem perto do que Jesus passou. Quem dirá o sentimento de Deus para com Jesus?
todos na faixa etária de 13 anos, deram 11 tapas na cara do Bruno. Meu Deus, meu coração de mãe não pensa como ficou. Meu Deus. E hoje, quando eu meditava nesse texto, eu falei: Senhor, aquela sensação não chega nem perto. Não chega nem perto. Porque se foram 11 tapas, será que eu tenho coragem de entregar, né, o meu filho para salvar a humanidade? Jesus, Deus entregou. Deus entregou por amor às nossas vidas. Louvado seja Deus. E quem levou Jesus para aquela crucificação? O que levou Jesus para a cruz? Foi os nossos pecados. Que triste, né? Pagou um preço para nós. É como quando um filho apronta e o outro que apanha. Tem dois filhos, um apronta e o outro que apanha. Vamos ver aqui no verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não tinha pecado, mas nós tínhamos. Ele era reto, puro, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Aqui no 8, verso, a partir do B8b, porquanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo, foi ele atingido. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi você que levou Jesus para aquela cruz. Foi eu, fomos nós que levamos Jesus para aquela cruz. Enquanto nós não entendermos, enquanto você não entender, né, que é o princípio básico de todo cristão, que foi você, que foi nós, que foi eu que matamos Jesus, nós não vamos entender o plano de salvação. Nós não vamos entender o verdadeiro sentido da redenção. É necessário que isso esteja claramente sobre as nossas vidas, claramente sobre nós. Foi nós, foi por nós, mas antes de ser por nós, foi nós. Louvado seja Deus. Hoje é difícil ter quebrantamento na igreja. Hoje é difícil o crente que dobra o seu joelho e quando ora, chora na presença do Senhor. Hoje é difícil os cristãos se sensibilizarem com a história de Jesus. É difícil hoje em dia os cristãos reconhecerem que isso é uma história real e darem o verdadeiro valor que somente Ele merece. Nós o anulamos em todos os momentos das nossas vidas. Nós o deixamos em último estágio no nosso dia. Nós não entregamos a Ele a primícia do nosso dia, a primícia do nosso acordar, a primícia do nosso andar, a primícia do nosso falar, a primícia do nosso despertar. Nós não entregamos a Ele. Nós o deixamos em segundo plano, mas Ele não nos deixou no segundo plano. Nós estivemos no primeiro plano, acima do seu filho. Então o Senhor diz para que
preocupamos. Esquecemos que temos um Deus que cuida do amanhã. Se os passarinhos não morrem de fome, você acha que nós vamos morrer? Se Ele prepara o sol e a chuva, louvado seja Deus, a sombra, a noite, o amanhecer. Por que nos preocuparmos? Por que nos esquecemos? Aleluia. Todos os dias, eu costumo falar aqui, talvez fica muito repetitivo, mas eu falo todos os dias, vivemos todos os dias um milagre da parte de Deus, que é o nosso despertar. Muitas vezes, quando o pastor fala assim, quem tem um testemunho para contar? Ninguém se lembra. E se você está aqui, é porque o Senhor te despertou. É porque o Senhor cuidou de você no dia de hoje. É porque o Senhor guardou sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho. É porque o Senhor cuidou dos seus que estão perto, que estão longe. E nós esquecemos. É porque Ele deu-nos fôlego de vida. É porque Ele nos deu a voz. Aleluia. E nós esquecemos de agradecer a Ele. Ainda quando estamos um pouco adoecidos, mas ainda temos fôlego de vida. Aleluia. Para o adorar, para o exaltar. Louvado seja Deus, para proclamar, louvado seja Deus, as suas verdades, para proclamar o seu amor. Louvado seja Deus. Sabe quem levou Jesus para a cruz? Foi o Pai. O Pai, o Deus Pai levou Jesus para a cruz. Deus Pai levou. Mas sabe que fala a palavra de Deus? Que Jesus agradou a Deus quando Ele foi ferido por Deus, quando o Pai o entregou por amor às nossas vidas, quando Ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado, Ele agradou ao seu Pai. Será que nós estamos agradando ao nosso Pai? Será? Pois nós agradamos os nossos pais terrestres, né? Nossa mãe, nosso pai, né? Somos filhos obedientes, né? Fazemos as coisas que nos são pedidas, às vezes fazendo careta ou não, mas né? Respeitamos as autoridades. Mas é o nosso Pai. Será que nós estamos agradando o nosso Deus? Né? Será que o nosso andar, falar, está agradado ao nosso Deus? Será que as lutas pelas quais estamos passando está agradando a Deus? Será que nós estamos mais reclamando do que adorando a Ele nas lutas e nas provas, com o celeiro vazio? Será que está agradando a Deus? Será que estamos agradando? Jesus o agradou. Jesus agradou. Todos nós andamos desgarrados, verso 6, como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O 10 parte A. Todavia ao Senhor agradou o moelo, fazendo enfermar. Quantas vezes nós lemos esse texto? Na minha Bíblia já estava até marcada. O Senhor pediu uma palavra, o Senhor deu, mas já estava marcada. Mas aí meditando, olha, agradou moelo, fazendo enfermar. As nossas lutas, quando passamos por elas também têm que agradar ao Senhor. Quando nós passamos pelas provações as quais o Senhor nos coloca, ela precisa igualmente agradar ao Senhor. Aqui no 4b diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. A parte B. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Pai o levou naquela cruz, mas Ele agradou a Deus. Ele cumpriu o projeto de salvação. E Jesus voluntariamente, Ele foi o nosso substituto.
Ele quem nos substituiu. Voluntariamente Ele foi. Certa vez Ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, senão a tua. E Ele cumpriu a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Imagina quantos tipos de sofrimento Jesus suportou naquela cruz. Quantos? Um sofrimento psicológico, sofrimento espiritual, sofrimento da carne. Os homens, esconderam o rosto, viraram o rosto para Ele. Ele foi desprezado. É doído ser desprezado, né? A pessoa te despreza, finge que não te vê, dói. E o Senhor foi desprezado. Nosso Senhor Jesus Cristo foi desprezado. As pessoas viravam o rosto para Ele. Ele era homem de dores, Ele era desprezado, Ele era o mais rejeitado. Diz que o mais rejeitado. Verso 3. E o mais rejeitado. Ele não era o rejeitado, Ele era o mais. Haviam pessoas que eram rejeitadas, mas Ele era mais. Tudo com Ele era muito mais intenso, muito mais forte. Aqueles que o aplaudiam, o desprezaram. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E quantas vezes nós rejeitamos a Deus? Quantas vezes nós não conseguimos reconhecer a dimensão deste plano para com as nossas vidas? Sabe quando nós fazemos isso? Quando nós deixamos de adorá-lo por algo que lhe apareceu repentinamente. Você está rejeitando o Senhor. Você está desprezando Ele. Quando você está cansado do trabalho, esgotado, cabeça doendo, você fala: hoje eu não vou para a casa de Deus não, porque eu estou cansado. Você está rejeitando o Senhor. Você está virando o rosto para Ele. Quando a gente passa um dia atribulado dentro dos nossos lares, com os nossos afazeres, e chega aquele momento de nós adorarmos e nós tomamos um banho, encostamos e dizemos: não vou hoje não. Você está rejeitando a Deus. Você está virando o seu rosto para Ele. Judas o traiu, seus discípulos. Judas o traiu, Pedro negou, alguns sumiram. Ele foi rejeitado pelo seu pai. Deus o rejeitou. Mas era para cumprir o projeto que o Senhor tinha para as nossas vidas. Para que o plano de salvação se cumprisse. Quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia não diz, mas eu acredito que o coração de Deus doeu. Mas o Senhor não podia livrá-lo dali, porque já estava tudo escrito, já estava tudo programado. Deus meu, por que me rejeitaste? Deus rejeitou Jesus por amor a você. Deus rejeitou Jesus por amor às nossas vidas. Para que nós pudéssemos estar aqui e para que nós possamos nos encontrar naquele momento, Deus rejeitou Jesus. Porque foi subindo como renovo, verso 2, perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Aqui está falando de Jesus.
Deus disse que naquele momento não tinha parecer nem formosura. Imagina que não tinha beleza nenhuma de a ponto de ninguém nem querer olhar. Quando eu meditava, eu pensei, trouxe à memória às vezes alguns vídeos que mostram algumas tragédias, né? Que a gente não tem nem coragem de ver. Graças a Deus que a internet hoje ela bota um bloqueio e você só vê se você quiser, senão você não vê. Se às vezes nós não suportamos olhar algumas imagens de momentos trágicos que acontecem, imagina se Jesus, como Jesus estava. Imagina como ele estava. Ele foi desfigurado. Não há registro na Bíblia, né, do detalhe de como ele era, detalhadamente. Mas eu creio que Jesus era um homem belo, formoso, aleluia. Afinal de contas, nós somos a imagem e semelhança dele, né? Então ele era lindo, glória a Deus. Mas ele foi tão açoitado que ele estava desfigurado. Ele estava a ponto de ninguém querer ele. As pessoas nem olhavam para ele, de tão desfigurado que ele estava. E quando ele foi para a cruz, ele foi moído. Foi moído, foi esmagado, né? Como diz aqui, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo? Passou na televisão. Feche seus olhos nesse momento. Foi um filme. Mas se você passear, se você mergulhar nas Escrituras, você vai ver que muito daquele filme é o que a Bíblia relata. Mas eu acredito que talvez, ainda assim, não seja tanto quanto foi. Glória a Deus, aleluia. Ele foi açoitado. Jesus da glória, que já levou uma cintada, sabe quanto dói? Imagina, os chicotes romanos eram compostos por algumas fitas de couro e em suas pontas haviam pedaços de ferro, de prego, de ossos, coisas pontiagudas. E quando dava um açoite que tirava o chicote, saía pedaço de carne. Santo Deus de misericórdia. Feche seus olhos, vê se você consegue imaginar essa cena e vê se você consegue sentir na sua pele. Meu Deus, o seu suor se tornou em sangue. Foram espurrões que ele levou, foram chutes, foram cuspe que deram nele. Mas ele continuou. Ele continuou aquela via dolorosa. Ele continuou. Louvado seja Deus. E ele teve muitas feridas. Ele passou por todos os tipos de feridas. Não ficou sem nenhuma. Não ficou sem passar por nenhuma. A moral dele, né? A sua integridade. Imagina Jesus da glória andando aquela via toda, somente com um pedaço de pano. Ele foi conduzido, sofreu contusões. Ele foi lacerado. Foi penetrado nele uma coroa de espinhos, na qual os cravos cravaram a sua cabeça.
Meu Deus, se uma ferpa entra no nosso dedo, dói. Imagina uma coroa de espinho com cravos. Meu Deus. Se você fechar os seus olhos e conseguir imaginar, não é uma história de mentirinha, é uma história real. Ele foi perfurado. No latim, quer dizer que passar através dele. Seus pés e suas mãos foram perfurados, foram transpassados entre os ossos sem quebrar nenhum osso. Se você bate um martelo no seu dedo, você não aguenta de dor. Você vai bater no prego. Quem dirá um prego de ferro transpassar as suas mãos? Meu Deus. E entre os seus ossos, porque ele não teve nenhum osso quebrado. Foi feita uma incisão, um corte, produzido por um instrumento pontiagudo, cortante, por um dos soldados, que lhe abriu o lado com uma lança, e logo lhe saiu sangue e água. Você consegue imaginar que foi em todos os sentidos? Em todos os sentidos, para você entender que o que você passa não é nada perto do que Deus, do que Jesus passou. Não chega nem perto. Não há aprovação que não seja humana para nós passarmos. O Senhor Jesus foi o maior líder da história. É o maior exemplo a ser seguido. E é para Ele que nós devemos olhar. E é para os exemplos dele que nós devemos seguir. E como será, né? Como Jesus reagiu àquela cruz? Como ele reagiu? No 9 diz: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, e na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? E o 12, parte B. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Ele foi para a cruz por causa de um crime que não era dele. Ele foi julgado como criminoso, um crime que não era dele. Ele foi no seu lugar e ele ainda intercedeu por você naquela cruz. Você consegue imaginar que ele estava lá naquela cruz, morrendo para nos salvar, para nos dar uma vida, e ainda assim ele intercedeu por nós. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ele ainda pediu perdão a Deus por nós. Ele ainda intercedeu por nós. E muitas vezes nós não somos capazes de interceder pelo nosso irmão que está ao nosso lado. Nós não somos capazes de interceder por vidas aí que estão padecendo, vidas que estão morrendo. Não somos capazes de interceder pela igreja do Senhor, que muitas estão morrendo, sendo perseguidas. Mas Ele intercedeu pelas nossas vidas. Ele intercedeu por nós. Ele foi à cruz voluntariamente. E como ovelha muda, Ele ainda intercede por você. E sabe qual foi a recompensa que Jesus teve? Por ir na cruz, por cumprir esse plano lá na cruz. Todavia ao Senhor agradou o moeiro, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade.
prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele venceu a morte, se pôs no nosso lugar como nosso substituto, sofreu a morte que nós deveríamos sofrer, e Ele mata a morte para nos livrar da morte, porque Ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele vive e crê não morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. E o resultado da cruz foi você. O resultado da cruz foi eu, foi você, fomos nós. Nós somos o maior presente que Deus deu para o seu Filho Jesus. O Deus Pai deu para o Deus Filho as nossas vidas. Deus Pai deu Deus Filho nós. Esse foi o maior presente. Então que você possa, sabe, igreja, olhar para a cruz, olhar para o sacrifício do Senhor naquela cruz e entender e reconhecer que foi por você. Reconhecer a grandeza do Deus que nós servimos, o tamanho amor de Deus para com as nossas vidas. Foi por você, foi por nós. Louvado seja Deus. Com sua cabeça. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, ó Senhor, nessa noite, recebendo, Senhor, da Tua parte uma palavra revelada. Ó Santo Deus, não somos capazes de retribuir a grandeza de tudo que o Senhor fez para conosco, mas nos faz, Senhor, reconhecer a Tua soberania, nos faz, Senhor, reconhecer a Tua grandeza, dar crédito, acreditar na Tua palavra, que ela é viva e eficaz, não somente mais um texto lido, mas uma reflexão que o Senhor traz para as nossas vidas, um divisor de água para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a passarmos por todas as provas e situações da qual iremos passar, mas que nós iremos reconhecer a Tua grandeza e a Tua bondade para conosco. Abençoa, Pai, a vida de cada um que está aqui. Que o projeto de salvação, Senhor, possa se cumprir nas nossas casas, na nossa família, nos nossos entes queridos, ó Senhor. Mas que nós sejamos um canal utilizado por Ti para levar a Tua palavra àqueles que não conhecem, àqueles que não têm noção, aqueles que não fazem ideia da maior prova de amor que foi a de Deus para conosco, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, as palmas exaltam ao Senhor. Louvado seja Deus.